Vamos falar de futuro? Como é que a gente fala de futuro de uma forma um pouquinho mais pragmática, um pouquinho mais acadêmica? Então, primeiro, o futuro é sempre um tempo por vir. Não é que o futuro já chegou, o futuro nunca chega, ele está sempre à nossa frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele nunca é previsível, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente faz leituras de sinais e a gente cria hipóteses, mas ninguém sabe como vai ser o amanhã. O futuro também não é uma continuidade lógica do presente, nunca foi. E a incerteza sempre acompanhou o futuro. A diferença é que agora a gente sabe como usar a incerteza como estratégia ou como recurso competitivo. Futuro, ele é datado em tempos diferentes. Então, se você está falando de 2022, a gente está falando de um presente alongado. Se você está falando de 2025, você está falando do futuro emergente, os próximos 5 anos. Se você está falando de 2028, você está falando de um futuro pós-emergente, de 5 a 10 anos. Futuro para um futurista profissional é sempre a partir de 10 anos. E por que olhar tão longe? Porque quando você olha muito longe, você está permitido a imaginar e você destrava o que a gente chama de dentro da caixa. E você faz algumas viagens imaginativas que criam descobertas que dentro da caixa você jamais faria. Então você alimenta a sua criatividade e a sua imaginação. Os futuros mais incríveis que foram criados no mundo vêm de uma imaginação chamada de ridícula, porque na época ela não fazia sentido algum e depois ela se tornou o novo normal. Então a gente precisa saber em que tempo de futuro você está projetando, de que futuro você está falando, o que é possível em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. A tecnologia tem um tempo. O futuro também, culturalmente, ele tem um tempo para se manifestar. Nós temos pesquisas de 2018 que estão acontecendo agora, em 2022. Então, quando a gente fala de futuro, a gente precisa ter um pouquinho de método, senão fica uma conversa sem estrutura nenhuma. Outra coisa que a gente faz muito quando a gente fala de futuro é dizer que o futuro é sempre plural. Não existe um futuro destinado para você ou para o seu negócio, ou um futuro que todo mundo vai trilhar, ou um lugar onde todo mundo vai chegar. Todos nós temos sempre uma visão particular, uma possibilidade de escolher o futuro que a gente deseja, de interagir com outros futuros criados coletivamente, mas o futuro é plural. E um dos pensamentos que a gente usa na escola de estudos de futuros é considerar qual é o futuro provável, aquele que já está acontecendo, que já está encaminhado, que só depende de tempo, carro autônomo, por exemplo. Qual é o futuro possível, aquele que ninguém quer pensar, aquele que não é tão gostoso, aquele que talvez tire negócios e profissionais do mercado, aquele que eu não posso prever, como por exemplo, uma pandemia, um atentado terrorista, um acidente geográfico, por exemplo. São futuros que mudam a rota de uma comunidade. O terceiro é o futuro plausível, é o futuro de longo prazo, aquele que a gente sonha, aquele que a gente deseja, um futuro digno e razoável para todo mundo. E depois desses três, do provável, do possível e do transformacional, do plausível, qual é o seu futuro preferido? Qual é o futuro que está no seu controle? Qual é aquele que você pode influenciar, acelerar, antecipar e construir? E muita gente diz para mim, como assim eu posso escolher o meu futuro? Pode sim. Você tem um futuro que está na sua mão e você tem futuros coletivos que estão se formando à sua volta e você precisa participar dos dois. Quer saber como? Vem aprender sobre estudos de futuros e foresight. Aqui na W Futurismo, a gente aplica as melhores metodologias do mundo.